Fala, meu povo! Estamos aqui de volta com mais um podcast. Eu sou a Cris Mendes, estou aqui com meu parceiro de vida e de bancada, André Ferrari. Isso aí, e nós juntos somos a voz do churrasco. Muito bem. Pessoal, hoje nós queremos aqui iniciar esse podcast, né, agradecendo os nossos patrocinadores. Tem uma colinha, né, para não errar aqui os slogans dos patrocinadores, mas é com muito orgulho que nós agradecemos Carneiro Sul, o maior frigorífico de ovinos do Rio Grande do Sul. É o Capitã, a melhor farofa do Brasil, farofa de comer de colher. Não tem glúten, não tem lactose, não tem nenhum aditivo químico. É comida de verdade na sua mesa. Dom Cássio, facas com alma. E Asiana, né, mais uma vez, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil. E hoje, né, aqui direto dos estúdios da ProHub, o maior hub de podcasts do Brasil, a nossa casa aqui. Um abraço à nossa equipe, né, que trabalha com muito afinco para que a gente entregue o melhor podcast sobre churrascos do Brasil, a Voz Churrasco. Nós temos muito orgulho em apresentar a vocês o nosso novo patrocinador. Como vocês podem ver aqui pela mesa, nós temos Barão, erva mate, Barão e chás. Desde 1951, junto do gaúcho, no chá, no chimarrão, ó, é muita tradição envolvida. Um abraço a todos os parceiros lá da Barão que trabalham, que fazem o melhor em chás e erva mate. E agora, né, vamos apresentar uma lenda do churrasco aqui, hein? Que momento, hein? Eu tava muito ansioso para ter esse amigo aqui no nosso podcast. Ele que é, não vou falar o nome dele não, capitão da seleção brasileira de pit smoker, né? Pit smoker. American Barbecue, depende de como vocês querem chamar. Ele é mestre em defumados, American Barbecue, para quem não sabe, vamos introduzir para o pessoal. Ele é fortíssimo nos eventos, o cara é uma celebridade, ele é assador, celebridade de um dos maiores eventos de churrasco desse país e do mundo também, que a gente sabe que o cara viaja bastante aí. O currículo é grande, né, André? Se eu for pegar o currículo, a gente vai ficar uns tem 10 uma minutos. colinha aqui. E assim, a gente começa primeiro agradecendo esse convidado, porque assim, ele saiu lá de Caxias do Sul, veio até Porto Alegre para participar do podcast. Então, muito obrigada pela sua presença. Estamos aqui com quem? Bueno, né? Isso Barbecue Bueno, Rodrigo Bueno, mas eu, como sou de casa, eu chamo de Bueno. Seja bem-vindo ao podcast, é uma honra tê-lo aqui conosco para compartilhar tanta informação com os nossos telespectadores. Olha, eu só posso dizer que a honra é minha em poder estar aqui na Voz do Churrasco, contando um pouquinho, assim, da história, falando um pouco de churrasco, que é uma coisa que eu amo dividir e conversar, contar histórias, passar informação. Eu acho que essa é uma das pequenas missões que eu peguei para mim, de passar conteúdo e informação para as pessoas. Então, para mim é uma honra estar aqui e poder conversar com vocês. Que legal. Que legal, obrigada. A gente chama ele de Bueno, né? Antes de começar o podcast de hoje, nós vamos aqui, né, escolher o nosso chá. Nós já escolhemos chá antes, erva mate Barão lá. O meu é o maçã com canela. E o meu aqui é chamiço de frutas vermelhas. E o do Bueno? Eu vou de limão com gengibre aqui. Olha aí, vamos lá então. É isso aí, então vamos preparar o nosso chá na caneca nova da Voz do Churrasco. Ó, nós estamos muito metidos, né, André? Nós estamos muito metidos, ó, coisa linda, hein? Pessoal, mas assim, quero aproveitar esse momento, né, que estamos aqui preparando o nosso chá com o chá Barão, para dizer o seguinte: não só as marcas que estão aqui conosco, mas também os nossos convidados. O nosso programa, ele enquanto eu falo, o André vai servindo aí. O nosso programa, A Voz do Churrasco, tem o intuito de levar conhecimento, educação e fomentar o empreendedorismo, essa cadeia, né? O ecossistema do churrasco. Então, as marcas que estão aqui hoje na Voz do Churrasco e os convidados que aceitam vir aqui dar essa entrevista e bater esse papo com a gente, são pessoas e são marcas que deixam, eu vou falar isso em todo o podcast, eles saem do papel de interesseiro e passam a ser interessantes. Por quê? Porque eles topam abraçar essa causa, que é o empreendedorismo, que é o churrasco, que é levar educação, que é levar conhecimento para quem nos assiste. Então, todas as marcas que estão aqui, e todos os convidados que aqui vêm, eles fazem parte desta comunidade de valor que nós estamos construindo dentro do universo do churrasco. É verdade. Eu acho que esse é o grande objetivo de todos nós. Eu sempre digo assim que a gente não tem que brigar por um pedacinho pequeno de pizza. A gente tem que aumentar essa pizza
para todo mundo ter um pedaço maior para dividir. Isso aí. Então, quanto maior for o mercado, é melhor para todo mundo. Ao invés de a gente ficar brigando por um mercadinho pequeno, a gente tentar fazer com que ele cresça, assim vai ter mais espaço para vender equipamento, farofa, carne e assim por diante, né? Curso online. Curso, tudo. É isso. Vamos. O currículo desse nosso amigo que vai aparecer durante o programa com mais perguntas, tá? Fiquem tranquilos que é grande. Vamos lá. Tchê, pro pessoal aí, vamos dar uma breve introdução aí, porque a gente tá no Rio Grande do Sul, a gente sabe que o gaúcho é raiz, churrasco, espeto, uma grelha, uma trempe, né? Mas aí quando apareceu aquela cápsula estranha, assim por se dizer, né? Aquela cápsula que pode ser pequenininha e que pode ser até muitas vezes maior do que essa mesa, o pessoal olha e fala nos eventos, meu Deus. Essa locomotiva, o que é essa locomotiva aí? O que é? Dá uma introdução pro pessoal que não conhece o American Barbecue, explica, enfim. Quem é, né, BBQ Bueno, quem é o Bueno, né, e o que é que de fato você faz, né, dentro desse universo do churrasco e um pouquinho aí do Certo. American Barbecue. Bom, eu vou falar um pouquinho do American Barbecue, eu vou falando de mim nesse meio do caminho. Show. aí. Boa. O American Barbecue nada mais é que o churrasco de defumação. É uma carne que ela assa defumando. Então a gente tem aquela locomotiva, né, aquele equipamento, onde normalmente a gente tem uma caixa de fogo separada da carne. Então a gente faz o fogo ali, então carvão e lenha, né? Então aquele calor e fumaça passa pela carne e cozinha, assa a carne nesse processo. Então mais ou menos basicamente assim muito simples. É isso, a gente está assando a carne e defumando ela. Então, é um processo de defumação, né? Show, Simples ótimo. e mais fácil possível. Né? Só que é uma defumação a quente, diferente da defumação a frio. A temperatura é um pouco mais alta do que a gente está acostumado a fazer com aquelas pistolas de fumaça branca ou com o chipzinho de lenha que a gente abafa e sai uma fumacinha branca. O pit smoker, né, o smoker, ele usa uma fumaça mais translúcida, mais azulada. Então, a gente trabalha numa temperatura um pouco mais alta, entre 120, de 100 a 140, 150 graus é considerado mais ou menos defumação. Né? Então, a gente trabalha às vezes mais alto em algumas situações, mas é mais ou menos isso assim, esse é o range de temperatura. Diferente de uma grelha ou de um espeto, que a temperatura é muito mais alta. Sim. E é um cozimento direto, onde a brasa está logo embaixo da comida, né? Então eu vou botar lá na minha grelha, a brasa está logo embaixo da carne. No espeto também, apesar de às vezes estar um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, mas a minha carne ela está logo em cima do braseiro. No caso do pit, o fogo está separado da carne, então ela só vai pegar o calor de convecção que passa ali, aquele ar quente junto com a fumaça. Então, dessa forma. O Rodrigo Bueno é um engenheiro mecânico. Um engenheiro mecânico que se envolveu com o mundo do churrasco. Um cara que, por incrível que pareça, era DJ antes. DJ? Meu outro hobby era DJ. Que legal. Então, eu chegava tarde em casa e eu era sempre o último a chegar no churrasco, porque eu odiava espetar a carne. Odiava ser o cara que faz o fogo, espeta e começa o churrasco. Então eu chegava depois, porque daí a minha irmã ou meu irmão já tinha começado a fazer o churrasco e eu não precisava fazer isso. Então eu chegava para comer o churrasco só. Bom apreciador. Eu era um apreciador do churrasco. Aí comecei a assistir os programas de televisão. Eu gostava muito de um programa, gosto ainda, de um programa de televisão chamado Man vs Food, onde tem o apresentador, ele ia a desafios gastronômicos. Então, ele ia nos restaurantes, então tinha lá, tem que comer... Agora tem um cara muito famoso na internet que está fazendo isso. Tem que comer uma montanha de não sei quantos em 45 minutos. Tem que comer 5 quilos de batata frita com mais não sei o quê. Então, só que o programa funcionava da seguinte maneira. Ele ia no restaurante, mostrava o cardápio, explicava por que o restaurante era famoso. Nesse processo, ele ia mostrando o funcionamento. Só que ele mostrava lá os caras fazendo o brisket, né, que é o peito bovino defumado, mostrava o pulled pork, que é o porco desfiado, mostrava a costelinha, e eu digo, pô, isso aí parece ser muito gostoso, né? E aí não tinha onde experimentar isso. E eu usei o meu conhecimento de engenheiro mecânico para fazer a minha primeira churrasqueira
adaptada. Que legal. Que legal. E aí eu fiz a minha churrasqueira adaptada assistindo aquilo lá para tentar entender como que era feito aquele processo, para ver que sabor. Pô, o cara fazia uma cara que tava tão bom aquilo lá. Eu digo, tem que comer isso aí. Tem que provar, né? A gente tem uma rede, o Outback, que faz a costelinha do Outback. Sim. Que hoje eu vou comer no Outback, continua sendo gostosa, mas ela não é tão gostosa quanto a defumada que eu faço agora. Mas assim, era para mim um negócio, nossa, eu tenho que repetir isso aqui em casa. Então eu comecei a estudar a técnica para ver como aquilo era feito para chegar naquele resultado na minha casa. E aí eu fui atrás de YouTube, livro, e usei a engenharia para entender o que era aquelas churrasqueiras. Aí veio um outro programa chamado Mestres Churrasqueiros. Uhum. Aí eu comecei a entender mais como é que era construída as churrasqueiras e Top, tal. esse aí é legal demais. Sim. E aí eu fui entendendo, fui fazendo, eu assistia aquilo lá, sabia as falas do programa praticamente. Já sabia as temperaturas dos negócios, então comecei a me envolver nesse mundo a partir desse programa. E Que fui legal. atrás de estudar e assistir vídeos e ler livros para chegar aprimorar essa técnica. E foi embora. E aí virou Que legal. paixão e Virou seguiu. paixão, comecei a estudar, me aprimorar, fui... Que ano isso, Bueno? Isso foi... Eu comecei em 2013, 14, mais ou menos. 10 anos aí, hein, de caminhada, hein? É tempo? É, bastante. O meu primeiro campeonato que eu participei e o primeiro curso foi em 2017. Curso presencial. Eu fui a São Paulo fazer um curso, porque eu dizia assim, será? Que é uma dúvida que hoje eu vejo muita gente faz para mim. Será que o que eu faço está certo? Porque eu via na televisão, eu experimentava, os meus amigos, eu chamo de cobaias, experimentavam. Digo, até eles brincam comigo, pô, tô com saudade de ser cobaia novamente. E aí a brincadeira, eu fazia jantares, almoços e dizia, experimenta aí o que vocês acham. Não, muito bom, muito bom. Só que eu tinha sempre aquela dúvida, será que eu tô fazendo como tem que ser feito? E é uma dúvida que eu recebo hoje muito, assim, as pessoas... Eu não tenho referência, será que eu estou fazendo? Eu nunca fui para os Estados Unidos para saber se... Né, as pessoas me perguntam. E eu fui fazer um curso com o Daniel Lee, que é um pitmaster lá de São Paulo, que hoje é um grande amigo. E eu fui fazer o curso, terminou o curso, eu acho que estou no caminho. Acho que eu faço, tá indo bem, tá indo bem. Eu acho que eu faço parecido, o método que ele usa é muito parecido com o meu. Eu fiz algumas adaptações, porque o que eu fazia? Eu usei um pouco da estratégia que eu usava quando eu era DJ. Que quando eu ia tocar uma música, eu escutava várias versões daquela música para escolher a melhor versão que eu ia tocar. Né? Justo. Então, eu escutava, não, essa aqui eu acho que é a que vai mais animar o público. Aí eu comecei, quando eu fui pro barbecue, eu assistia 10 vídeos de costelinha. Porque cada um tem um jeito de fazer essa costelinha. Uns vão fazer defumado mais tempo, o outro vai defumar numa temperatura mais alta, o outro numa temperatura mais baixa. Um vai embrulhar com tanto tempo, o outro vai fazer isso, o outro vai usar esse rub. E eu assistia tudo aquilo e fazia uma receita minha dentro daquelas 10 receitas. E eu dizia, bom, eu vou seguir essa sequência aqui que eu criei. E aí eu ia lá e testava e ia fazendo pequenas alterações. E aí eu criava a minha maneira de fazer a costelinha. Aí quando eu cheguei na minha maneira de fazer a costelinha, essa aqui é a minha maneira. Depois eu fui aprimorando, né? E até hoje vai aprimorando. Né? Tá vendo, Cristiane? Olha aí, ó. Sempre. É sempre a partir do conhecimento, tentativa e erro, sempre buscando inovações, buscando estudo informação, buscando se aperfeiçoar como profissional, né? Ou até como amador, mas que quer ter mais conhecimento e entregar algo melhor, né? Sempre de maior qualidade. Eu estudo até hoje. Assim, quando eu tenho tempo livre, eu tô assistindo um vídeo, tô lendo alguma coisa, tô vendo um detalhe. Aí agora eu tenho... Com essas andanças, eu comecei a ter amigos em outros lugares. Então eu vejo um vídeo, mando uma mensagem, olha, o cara fez isso aí, tu faz assim também? Funciona, não funciona? Aí o cara já me diz, como é que tu descobriu isso? Né? Então a gente já começa a discutir outras coisas. Agora, claro, é um pouquinho... Eu já começo a discutir sobre competição, sobre outras coisas, né? Mas começa a pegar técnicas que eu não imaginava que existiam. Depois que tu começa a entrar nas minúcias Porque primeiro tu tem que aprender a fazer. Depois tu começa né? Tu tem que aprender a construir para desconstruir, né? Sim. E aí agora a gente começa a desconstruir. Então, o cara usa isso, isso e isso. Tá, depois que eu entendi, agora eu posso substituir isso por isso? Eu posso fazer isso dessa maneira? Será que esse tempo aqui ele faz porque... Sabe? Tu começa a movimentar. Então, é isso que eu faço hoje, assim.
Eu olho muito o que eu posso mexer e quando eu vou ensinar as pessoas, eu já ensino dizendo que, ó, aqui tu pode, tira isso e bota aquilo. Ou usa... Eu faço muito curso pelo Brasil, né? Então, a costelinha, a gente tem uma receita básica, vamos dizer assim, que a gente usa... guia. Um mel. Uso mel na minha receita. Só que quando eu vou para algum lugar, eu digo, por que vocês não usam geleia de cupuaçu? Por que tu não usa... Mel de abelha selvagem, sem ferrão. Usei com o Vadson, em Santa Maria, a gente usou uma geleia que ele faz com butiá. Olha aí, que legal. Então, sabe, tu começa a utilizar algumas coisas que são locais. Exato, que é regional, E né? aí tu sai não é... A gente chama de American Barbecue, a gente já tem um termo que a gente chama de Brazilian Barbecue. Olha aí, que legal, hein? Isso é muito legal. A gente pegou a técnica do American Barbecue e usa ingredientes e técnicas brasileiras no meio, porque a gente não tá fazendo... E voltando àquela pergunta que me pergunta assim, será que o que eu tô fazendo tá certo? Daí eu faço a seguinte pergunta de volta. Para as pessoas que tu tá cozinhando, elas estão gostando? Daí a pessoa me responde, o pessoal lá em casa tá adorando. Eu disse, então tá certo. Porque tu não tá cozinhando pro americano, tu tá cozinhando pra tua família, pros teus convidados, pros teus amigos. Tu não tá cozinhando pro americano. Então não tem que estar bom pro americano, tem que estar bom pra tua mulher, pro teu filho, pra tua esposa, pro teu marido. Não tem que estar bom pro americano. Então a gente tem muito essa coisa de quando a gente pega uma técnica que vem de fora, a gente quer fazer igual. E eu acho que a gente aqui no Brasil começou fazendo igual. Então a gente pegou a técnica do americano, copiou. Aperfeiçoou pro Brasil. A gente pegou, é que nem aquele que eu falei, a gente construiu, pegou a receita dos caras e agora a gente começou a desconstruir e fazer do nosso jeito. Então cada lugar já tem uma maneira de fazer o seu barbecue. A técnica, ela é uma só. O que muda é o que você coloca, é o que você... Aí depois a forma como você vai fazer, a sua forma, né? Que nem a gente fala assim, o melhor churrasco é o do meu pai, a Daia falou outro dia. É verdade. O melhor... Porque é o que tá na tua casa, não é o que tem a melhor técnica, o melhor, né? Então é o que eu gosto, o melhor churrasco é aquele que eu gosto. Okay? Exato, tem a memória afetiva das coisas, dos temperos, dos sabores. Não adianta eu querer fazer... eu brinco muito e às vezes eu bato nessa tecla, tipo... o brasileiro, quando vai fazer o churrasco americano, quer fazer tudo americanizado. Então, o cara vai querer servir um peito, brisket, com mac and cheese, que é um macarrão com queijo. Quem que come macarrão com queijo? Quando era criança, tu comia macarrão com queijo? Não. Nem sabe. Não. Nos Estados Unidos, eles têm essa memória afetiva. A gente não. Agora, se eu comer um brisket com vinagrete, sei lá, salada ou uma salada de maionese, que eu fiz isso, faço nos eventos, eu faço essa brincadeira. Eu sei, eu já provei. Eu faço essa brincadeira. Então, exatamente isso, é trazer aquilo para perto do que a gente tá acostumado a consumir. Porque daí, o que eu faço? A gente vai provavelmente falar sobre isso, que é a questão do preconceito. Né? Já vamos começar a falar disso, então. Quando a gente traz algo próximo, a gente diminui o preconceito. Aproxima, né? Porque eu trago algo que ele já conhece e colo do lado algo que ele não conhece. E aí, então, eu diminuo a barreira de entrada daquele produto para a pessoa. Eu não estou chegando para ele e jogando uma coisa totalmente nova no colo dele. Porque outra coisa que eu falo de brincadeira nos meus cursos é assim, se tu chegar para uma pessoa... Isso é muito interessante, porque assim, quando eu falo de construção de cardápio, esse tipo de coisa... Eu digo assim, tu imagina tu chegar para uma pessoa, chega uma família, vocês chegam num restaurante e tá escrito assim, pork ribs, com coleslaw, corn não sei o quê, e brisket e pulled pork. Aí aquela família se olha assim, olha pro cardápio, aí o cara olha pra mulher, daí eles se olham e dizem, vambora, vamos em outro lugar. Porque eles não sabem nem o que eles estão comendo. Se não tiver uma foto, eles não fazem a mínima ideia do que tá ali. É verdade. Né? É a mesma coisa, eu comparo muito o American Barbecue com o sushi. Sim. Né? Se não tem a fotinho, se não tem a fotinho do lado do nome, eu não sei o que é. Eu sei que tem o arroz por baixo, o peixe por cima, um que é só peixe. Eu não sei o nome. Isso aqui é nigiri, sei lá o que é. O outro, talvez o sashimi, que é só o peixe cortado, eu sei. Mas o resto eu não sei. É a mesma coisa. As pessoas que fazem American Barbecue têm que entender que as pessoas que vão consumir o American Barbecue
não tem a obrigação de ter o mesmo conhecimento de quem está servindo. E isso serve também para o churrasco. Ah, porque eu tenho aqui um ancho, um prime rib, entendeu? É muito legal para quem está fazendo, mas para quem está consumindo, às vezes precisa da... Ele precisa de conhecimento mesmo. Às vezes são em outras línguas, às vezes. E não é nem só conhecimento, a gente precisa ter informação, porque é o que ele tá falando. O cara que vai chegar para comer, ele é leigo. Sim. Então, assim, os Nós leigos... somos os embaixadores desse... Eu sempre falo isso quando eu dou um curso ou converso com alguém, eu digo assim, nós que fizemos isso, somos os embaixadores disso. Então, a gente tem a obrigação de explicar o que a gente está fazendo. Então, tu tem a obrigação de sentar lá na mesa do cara e dizer, ó, isso aqui é um peito bovino defumado dessa forma, naquele equipamento, assim. Porque daí a pessoa começa a baixar a barreira de entrada. É porque a gente começa a entender o que é. É que, na verdade, quanto menos conhecimento tiver, mais complicado fica, né? Exato. Mas tu afasta a pessoa daquilo. Exato. Só que, claro, muitas vezes é muito bonito eu falar um monte de termo em inglês ou dificultar, parece que eu sou o cara que sabe um monte, né? Viajado. Não, isso aí é o cara que sabe. Mas eu tenho que passar uma mensagem, eu não tenho que mostrar que eu sei mais que os outros. E principalmente quem tem negócio e quem convida alguém para jantar na casa, né? Tudo bem fazer uma... Né? Eu quero impressionar as pessoas que vão na minha casa. Claro. Mas eu tenho que fazer elas entenderem o que elas estão comendo. Então, eu posso fazer a parte de impressionar, mas eu também aproximo elas daquilo que eu estou fazendo. Porque senão só parece que eu estou querendo dar um show-off ali, me mostrar para quem eu convidei ou quem está comendo a minha comida. Então, se eu não fizer isso, eu sempre vou ter uma... Quanto mais eu me afastar, mais longe eu vou empurrando a pessoa também. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito no... Ó, fica a dica pro pessoal que trabalha com pit Churrasco, smoker, com American qualquer Barbecue, né? Que é o mais o que tem os nomes mais estranhos. Isso. Mas o nosso churrasco também tem. Eu ia churrasco. falar isso, eu sou mineira, né, Bueno? Então, assim, eu não entendo metade do que falam no churrasco aqui. Então, assim, é muito importante isso. E, como boa psicóloga que sou, agora vamos lá, eu concordo plenamente com o que ele está falando, porque isso daí é uma técnica, até mesmo de programação neurolinguística, não é nem só... É essa aproximação, é você quebrar uma barreira. Então, assim, ainda mais você que dá cursos, então você sabe disso muito bem. Como você vivencia o lado do ensinar, para você isso já é muito comum. Para você ensinar, você tem que fazer a outra pessoa entender. Então, esse campo para você já pode ser familiarizado para você. Mas para quem tá, pro assador, pro churrasqueiro, seja lá o nome que vocês querem dar, pra pessoa que tá do lado de cá trabalhando, que não tem a prática do professor, como você já tem, para eles fica mais difícil. Então, assim, olha que legal isso que ele está trazendo aqui. Eu acho que é essa coisa de você parar e pensar como cliente. Pensar como o leigo. Então, assim, o cara que é leigo do lado de lá, ele vai entender o que eu estou dizendo aqui. Não importa se é farofa, mas o que tem aqui nessa farofa? Né? Então, é a mesma coisa. Farofa, a gente acha que todo brasileiro sabe o que é farofa. Mas... O que tem nessa farofa que torna ela diferenciada das outras? Então, é esse o ponto. E a farofa daqui é diferente da farofa de São Paulo, que é diferente da farofa do mineiro, que é diferente da... Tudo. Né? Tu começa... Tudo. Porque quando tu começa a viajar, isso facilita quando tu começa a viajar. Tu começa a entender que nem tudo é como a gente pensa que é. Porque começa a mudar as referências. Então, isso é muito importante quando a gente faz. Eu fiz o Bolinha contou uma história aqui de um evento que a gente fez lá no Piauí. Contou, Bolinha. Um abraço, Bolinha. Nesse evento, eu fiz até um vídeo depois que a gente voltou, que eu fiz uma brincadeira, que eu disse assim que eu descobri lá no Piauí que ponta de peito defumado tem muito mais saída que brisket. Porque as pessoas sabem o que é ponta de peito. E gostam. E gostam, quando comem, né? Mas se eu ficar só falando, isso aqui é brisket, isso aqui é brisket, isso aqui é brisket, as pessoas vão pro cupim que tava do meu lado. Quando eu comecei a falar que era ponta de peito defumado, as pessoas, eu quero. Foi. Ou tinha os gaúchos lá, falavam, isso aqui é granito defumado. Daí ganhava, aí não tinha, né? Falou que era granito, tava ganho. Mas quando tu... Por quê? Porque daí ele entendia, porque senão vira só uma palavra perdida, né? Então, o American Barbecue tem essas coisas assim, quem tá envolvido com ele tá emaranhado nesse monte de termos e acaba esquecendo que quem não está não tem essa noção. E aqui no Rio Grande do Sul é o local onde a gente tem que ter um cuidado
a gente tem que trazer as pessoas para perto para elas entenderem isso. Tá, e pegando esse gancho, vamos lá. Como que foi tu trazer o American Barbecue para dentro do Rio Grande do Sul? Especialmente tu que é de uma região serrana, né? A gente comentou, o Bueno é de Caxias do Sul. A gente sabe que o Caxias do Sul é uma cidade, é uma região à parte no Rio Grande do Sul, né? E em especial o pessoal lá da Vacaria. Caxias do Sul é o local onde alguns produtos são testados, que se aí. passar lá, passa em qualquer lugar. Boa. Tu acha que o Porto Alegre vai para Caxias, Cristiane? Não me compromete ao vivo, André. Não me compromete ao vivo. É só porque eu acho o mineiro um pouco mais tranquilo, é diferente. O mineiro é tranquilo. Cara, eu nunca fui um cara de bater de frente. Dá pra ver pelo meu discurso que eu sempre fui meio mineiro pelas beiradas. Aí, ó, Então, a gente nota a dificuldade de... É um estilo novo de churrasco que tu tá botando numa região onde tem tradição de churrasco, né? Diferente de outros lugares do Brasil que não tem tradição de churrasco. Então, é muito mais fácil de as portas se abrirem. Tu vai pegar uma região que nem São Paulo, eles não têm a tradição do churrasco, né? Eles fazem churrasco, mas não tem aquela tradição como aqui, que o avô passou pro filho, que passou pro neto, que passou... DNA. Exatamente, que vem de todo mundo da família. A gente já... Uma coisa que é interessante, o mercado de eventos de churrasco. Lá, cara, tem um aniversário, tem um assador que tá fazendo churrasco. Aqui, tem um tio que tá fazendo É verdade. É muito de raro alguém que contrata, por isso que não tem um mercado tão grande como tem lá em São Paulo ou em outros estados, de ter um mercado de eventos pequenos para churrasqueiros. Porque o cara vai ter um tio, o avô, o pai, alguém faz o churrasco. Não tem, eles não... imagina que eu vou contratar alguém para A fazer mulher churrasco. manda o marido, vai tu e faz o churrasco pra galera. Imagina que eu vou contratar alguém para fazer churrasco, mas faz ali, o fulano faz, fulano sabe fazer. Manda lá o fulano comprar carne que ele vai fazer. A gente sabe que é assim aqui no sul, né? Então, tu imagina que tu vir para uma região onde já se tem essa tradição, não é fácil. Então, por isso que também eu aprendi essa técnica, vamos dizer assim, de ir com calma. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir aos poucos com cortes conhecidos. Então, ao invés de eu sair com brisket, não sei o que, vai com... Eu fui com a picanha. Olha aí. Sabe? Então, eu tenho O uma hambúrguer história... é muito tradicional, né? Hambúrguer. Eu tenho uma história muito legal do primeiro evento que eu fiz. Eu fiz um aniversário de um restaurante em Caxias e a gente tava lá no... Eu comecei mais cedo, porque o pit smoke demora mais, né? O defumado demora mais. E eu, no café da manhã, fiz uma picanha defumada. Apareceu uma picanha lá de Angus, que alguém tava... Não sei o quê, daqui que eu vou fazer defumado. Fiz defumado e servi para os assadores que estavam lá. Aí um comeu... Fez uma cara assim, deu uma olhadinha, o outro comeu, saiu, deu uns 5 minutinhos, veio o primeiro. O que tu serviu pra nós aí? Daí eu disse, isso ali era uma picanha que eu defumei. Não, isso aí não era picanha, cara. Não, eu como picanha toda hora, isso aí não tem sabor, não é picanha. Eu digo, não, é que é uma picanha defumada, é diferente. Não tá acostumado a comer carne defumada. Essa aqui é uma picanha que foi defumada, por isso que parece diferente pro teu paladar. Daí ele, cara, olha, eu vou te dizer, eu faço carne há muito tempo, eu nunca comi uma picanha como essa na minha vida. E aí eu disse, que bom, cara, fico feliz. Aí ele saiu, veio o sócio dele assim, cara, ele me falou que é picanha, né? Aí ele me olhou bem sério assim, tu já pensou em fazer evento? Daí eu disse assim, cara, não, eu tô começando a brincar com isso. Ele... Tem potencial, hein? Então, tipo, esse tipo de situação onde eu chamo de tu dar uma segunda primeira vez para a pessoa. Porque ele já comeu picanha, ele sabe o sabor, ele sabe tudo. Mas ele teve uma segunda primeira vez. Ele teve uma primeira vez de comer picanha, só que com outro sabor. E a gente faz isso com a carne de porco, a gente faz isso com a maminha, a gente faz isso... Então... A sensação com a carne de cordeiro, eu fiz do Carneiro Sul, eu fiz lá na Expo. Nosso vizinho, nosso vizinho. Tava do lado do outro. É isso aí. Foi um sucesso e as pessoas comiam. Sim, a sua estação foi uma das que terminou primeiro. Exato. Eu comi olha, foi sorte ali, eu consegui comer. Foi sorte a mesmo. fila era cabulosa. E tipo, as pessoas comem e dizem assim, não, mas isso aqui não é isso. Isso aqui não é isso. Eu fiz um curso em Maringá que um cara chegou atrasado.
e ele comeu, a gente tinha feito o cordeiro, e ele comeu. E ele disse assim, que carne é essa que eu comi aqui? Ah, isso aqui é ovelha, a gente falou. Não, mas não pode ser porque eu não como carne de ovelha. Então, prazer, comeu pela primeira vez, então. E gostou, né? Gostou, adorou. E comeu mais que uma vez, inclusive. Daí, depois que ele foi saber o que ele tinha comido. Porque os sabores são diferentes. A maneira que a fumaça, né, que a defumação age na carne, traz novos sabores. Então, quando eu vou introduzir ou falar de defumação com alguém, de churrasco americano com alguém, eu sempre chego com, tipo assim, eu não quero roubar o teu espaço. Eu quero te dar não uma oportunidade, mas eu quero te dar uma maneira diferente de comer a mesma coisa. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Então, muito legal. sabe, tu desvia eu não quero o confronto com o cara. Ah, mas eu não como nada que tenha isso aqui. Eu tenho um amigo meu que disse assim, o meu pai descobriu que tinha mel na costelinha e ele não come. Não quero nem saber. Eu disse, faz assim, ó, serve pra ele sem falar nada o que é. Comeu tudo. Claro. Exatamente. Então, tipo, é o tipo da coisa que é o preconceito. Depois que come, aí fica, tipo, era cordeiro, mas eu não como cordeiro. Então, tem essa situação, assim, e é uma coisa, a gente, dentro do meio, a gente tem uma brincadeira que eu falo sempre antes de começar os cursos, nem sempre eu lembro, mas a maioria eu lembro, eu digo assim, ó, cuidado que isso vicia. Porque essa sensação de comer a primeira vez e ter essa nova sensação causa um sentimento muito diferente. É quase como usar uma droga, sabe? Ele causa um negócio na cabeça das pessoas que as pessoas ficam apaixonadas. E aí a primeira pergunta é, onde é que tu comprou essa carne? Porque ele não acredita que é o processo, ele acha que a diferença... Que é o frigorífico, que é a casa de carne. Mas é o processo? Essa linguiça é tu que faz? Daí eu digo, não, comprei no mercado normal, isso aqui é da tal marca. Não pode ser verdade. Eu faço, não fica com esse sabor? Não, é que tu faz do outro jeito, eu faço desse jeito. Então tu consegue trazer um sabor só com a defumação que tu não consegue fazer de outro jeito. E texturas também, né? Texturas também. Claro que quando a gente usa lenha no churrasco, quem faz churrasco normalmente é só fazer o teste. Bota um pedaço de lenha no meio do braseiro, tu já vai notar a diferença de churrasco. Eu gosto. Sim. Eu sou adepto. Então tu imagina que tu tá fazendo isso o tempo todo, tu tá saborizando aquela carne com lenha, né? Então tu tá trazendo um sabor diferente ali. Eu acho muito legal esse ponto que você trouxe, que acho que assim, eu acho que isso serve, como nós estamos falando, nós somos a voz do churrasco, eu acho que isso serve para desmistificar uma série de coisas, mas principalmente para a gente trazer um pouco de... Vou comprar briga agora, né? Mas vamos lá. Eu acho que é para trazer um pouco de humildade para essa galera que fala que churrasco é só assim ou só assado. Sal grosso, espeto, sal Não, grosso. é exato. Eu acho que assim, cara, olha que legal o seu posicionamento. E eu acho que a gente tem que... O legal do podcast, eu acho que desse papo aqui, é a gente poder conhecer outras pessoas, outras visões. A mesma coisa que você está falando aí, de poder oferecer uma oportunidade da pessoa provar novamente algo com outro sabor, eu acho que aqui também é a oportunidade que a gente tem de dar aos telespectadores a oportunidade de enxergar as coisas também com outros olhos. É verdade, isso aí. Então, olha como é importante você ter essa humildade do cara virar e falar assim... Veja bem, ele tinha toda uma história, começou ali com a imaginação dele de assistir o negócio, criar. Ele poderia muito bem chegar e falar, olha só, e agora é isso, e agora é carne, isso aqui. Não, e ele falou, peraí, eu tô chegando num ambiente que eu não domino. Consolidado, e que ali tem... Tradicionalíssimo. E aí eu vou levar algo novo. E aí é legal que você não pensou isso só aqui. Quando você fala aqui do Brazilian Barbecue, é muito isso. Você chegar lá no Nordeste e deixar a pessoa saber assim, cara, eu vou defumar a costelinha com a geleia de cupuaçu. Cara, olha como isso é regional, mas olha como isso... Não, isso é irado. Olha como é gratificante. Sabe, se você chegar em Minas Gerais e falar que você vai fazer alguma coisa com queijo, ou... com o nosso queijo, ou sei lá, com as nossas coisas, né? Com o nosso doce de leite, para nós isso é muito significativo. Então, assim, eu acho que isso serve aqui como uma oportunidade para todos entender que churrasco, ele é churrasco. Democrático. Ele é democrático, não é porque é American ou Brazilian, ou é porque é gaúcho,
existe sim o churrasco raiz gaúcho, que ele é feito exclusivamente de uma única forma. Isso é churrasco gaúcho raiz. Mas as outras coisas também são churrasco. Só que de própria outras parrilla, formas. né? E um não desmerece o outro. Eu acho Exato. que um tem o seu mérito, o outro tem o seu mérito, e eles não precisam brigar. Lembra da pizza que eu falei? Uhum. Ela só vai aumentando, a gente só vai aproveitando mais. Eu me lembro, há muito tempo atrás, o negócio da grelha, aqui se chamava churrasco de paulista. Churrasco de paulista, churrasco. Não me venha com A grelha de churrasco moeda. Não me venha com churrasco de paulista. Não me venha com esse churrasco de paulista. Hoje vende mais grelha no Rio Grande do Sul do que espeto. Tudo bem que a gente já tem, quase todo mundo tem espeto, mas é comprovado que hoje as casas têm mais grelha que espeto. Por quê? Porque as novas sacada e coisa vêm com uma churrasqueira para colocar grelha, espeto e grelha. Mas vamos lá, a grelha facilita, né? Tu quer Com fazer um certeza. pimentão, tu quer fazer alguma outra uma coisinha, até porque as famílias são menores, então tu consegue botar diversidade de alimentos na grelha do que às vezes um vazio de 2 quilos, às vezes uma família de 2 pessoas, cara, tu vai comer só vazio. Mas é um processo, né? É um processo de mudança de paradigma de churrasco, porque antes não podia ser diferente, era sal grosso, espeto e só. Né? E não Então, significa que um é pior ou melhor que o outro. nem um pouco. Ninguém tá falando. Eu acho Exato. que é esse o mérito que a gente tem que a gente quer Só que trazer. o que É a acontece? democratização das coisas. Todo mundo pode fazer aquilo que te faz bem e tá tudo certo. O legal é nas redes sociais. Enquanto eu tô, eu posto uma coisa e ele tá dentro da minha bolha, tipo, na bolha do American Barbecue. O Brazilian Barbecue é um termo que não fui eu que criei, é um termo do mercado já, que foi consolidado por mim e por outras várias pessoas. Que legal, isso né? é muito legal. Que usam cortes, como o cupim. O cupim é um corte muito brasileiro. Do zebu, ó. Né? Então a gente já começou a utilizar isso. Nas redes sociais, quando sai da bolha, que começa isso aí nem é burburinho. churrasco. Isso aí nem é churrasco. Churrasco é sal grosso. Nutella. Mas assim, ó, é clássico quando sai da bolha, começa a pegação no pé. Eu dava aula numa escola de gastronomia em Farroupilha, e as propagandas, eu tinha uma das propagandas que foi feito para divulgar a escola, era uma maminha recheada. Eu não sou muito do fã de coisa recheada, mas é uma aula que tinha no curso, foi a aula que filmaram lá. Os comentários eram, isso aí nem é churrasco, não sei o quê. Sabe? Então, a gente tem que perder um pouco, talvez, desse preconceito de que churrasco é só isso, e abrir a visão, porque a gente está deixando de aproveitar experiências novas, porque a gente é fechado num mundo... No único modo. Eu tava assistindo o Baitaca esses dias, tem um vídeo dele no YouTube, que ele usa sal temperado e só come carne bem passada. Bem passada, é isso aí. Que ele diz que sangue é pra estar na veia, uma coisa assim. Ele tem até um termo que ele usa lá. Então, tipo, é um cara super tradicional, usa sal temperado. Não é sal grosso, ele tá usando um sal temperado. E é o gosto dele. Que é um dry rub, se a gente for usar o termo em inglês, sal temperado é dry rub. É isso aí. Então, eu acho que a gente tem que deixar um pouco... Claro, a gente não pode perder as tradições, porque eu acho que a gente tem que manter isso. É muito feio a gente... dizimar uma tradição. Exatamente. Eu acho que a gente tem que manter, ele deve cultuar aquilo ali, mas a gente tem que abrir espaço para outras coisas aparecerem, mas não apagar aquilo. Sim. E o American Barbecue não veio para apagar nada. É mais um sabor para a gente experimentar nessa brincadeira. Tudo se complementa, na verdade, gente. Não tem... É o que eu repito aqui. Não tem melhor ou pior. Existe sim. E eu acho que isso tem que ficar muito claro aqui para quem nos assiste. Churrasco gaúcho raiz é o tradicional ali, feito no espeto de pau, na trempe, entendeu? Isso é churrasco gaúcho raiz. Isso ninguém tira. Mas o American Barbecue, ele é uma outra técnica de fazer churrasco. É uma outra linha. A grelha é uma outra forma de fazer churrasco. Tudo é churrasco, só que cada um nas suas vertentes. E tá tudo bem. Eu sou mineira. Pra mim, é óbvio que eu prefiro doce de leite à Nutella. É claro que eu prefiro doce de leite à Nutella. Não vou falar, mas é a mesma coisa. Mas Nutella não deixa de ser bom. Com certeza. Eu gosto muito de fazer essa brincadeira de misturar isso aí tudo.
Tu vai dizer que tu fez costelinha com doce de leite. Não, Com não fiz com Nutella. doce de leite, mas eu fiz... Não, com Nutella, mas com doce de leite, né? Daqui a pouco vai saber, No né? primeiro campeonato que eu participei lá em São Paulo, 2017, lá que foi o campeonato que eu ganhei, né? Eu vou contar essa história que é legal. Eu usei uma marinada do frango, que é uma marinada da Serra Gaúcha, que é vinho branco, sálvia, salsinha, cebolinha, Essa alho. é a clássica do Que primo, legal. do primo, Do primo canto, é galeta isso aí. primo canto. É o mais... Ah, Eu usei essa marinada para competir, só que eu usei ela e depois finalizei com molho barbecue por cima. Então, é uma mistura de coisas, não deixa de... Sabe, combinou com o sabor lá e tal, ficou legal, tanto é que eu ganhei a categoria do frango, porque combinou e ficou bacana. Né? Hoje, talvez, como o mercado está hoje no Brasil e com os temperos que a gente tem, talvez hoje não funcionaria tão bem como funcionou naquela época. Mas eu faço frango defumado com essa marinada. Eu fiz lá em Minas, no Fuegos, do ano passado. abraço, Marcelo. Marcelão. Eu fiz galeta primo canto, daí eu fiz defumado no espeto e eu fiz com essa marinada acompanhado de salada de batata. Olha aí. Então eu fiz uma comida típica da Serra Gaúcha. E como foi a recepção dos mineiros no Fuegos, que é um baita do festival, né? E como foi a recepção dos mineiros? O pessoal adorou, porque alguns chegavam assim, mas eu comi isso aqui lá, não sei, lá em Caxias, num tal lugar. Tinha alguns que me diziam até a rua que tinham comido, porque viajaram para Caxias, quando eu vou para Caxias eu sempre como galeto, porque tiveram a lembrança daquela comida. O Ravioli lá, o chefe Ravioli, comeu o galeto, foi a primeira coisa que ele veio, porque a gente estava fazendo o pré-preparo juntos, e ele disse, amanhã a primeira coisa que eu vou comer é esse galeto aí. Ele foi lá comeu o galeto e disse, nossa, que saudade que eu tava de comer um galeto com esse sabor de sálvia, não sei o quê. Então, tipo, legal. é muito bacana esse tipo de coisa. Isso a gente... E outra, eu usei a defumação com uma coisa nossa daqui, com uma técnica de marinada daqui do Rio Grande do Sul. Então, é legal a gente fazer isso aí. Quando o pessoal vai começar no American Barbecue, eu digo, começa com costelão. Faz costelão, faz costela, faz... É bom. Porque as pessoas estão acostumadas também. Ela vai pela costela, daí ela vai pela costela, é defumada, tá, vamos dar uma chance pra esse negócio. Vou te dizer que eu jantei na casa de um amigo nosso em comum, o Augusto Grampa Regeiro, teu aluno. Sim. Ele fez uma costela 4 ossos lá. Cara, que ele trouxe uns dry herbs, uns sais diferentes dos Estados Unidos. Cara, Não, juro. Eu nunca tinha comido um troço igual aquele ali. Tipo, pra nós ele fez, eu sei que ele é teu aluno, ele que me apresentou teus cursos e tal. Disse, cara, ele fez, hoje eu vou fazer pra vocês. Tá, jantamos. Cara, quando eu botei aquilo na boca, eu falei, mano, esse troço aqui não é assim. Cara, é um troço. Realmente. É uma segunda vez. Experiência de falar, mano, é muito diferente. E te traz tipo, ele é disruptivo, né? Ele mexe exatamente. no cérebro, literalmente. Porque tu já comeu aquilo, quando tu bota na boca, a tua cabeça diz assim, não, mas espera aí, isso aqui não é aquilo que eu tô vendo, parece que não é aquilo que eu tô vendo. E depois a defumação também tem a questão dos temperos, né? Que a gente falou do dry rub, do sal temperado. O dry rub é uma mistura de temperos secos, né? Sim. O americano, a gente usa só sal, né? A gente tem o costume de usar só sal. E o Brasil inteiro usa muito só sal, né? Para fazer churrasco. O americano, ele faz misturas de tempero, né? Como o indiano faz, como outros lugares fazem. E isso também traz algumas características para a carne que a gente não está acostumado. Mesmo no grelhado, mesmo no espeto, mesmo a gente consegue trazer sabores que a gente não está acostumado. Então isso também já... Se a gente começa a fazer pequenas alterações, a gente chega num resultado totalmente diferente lá no final. Então, eu mudo o tempero, boto fumaça, sabe? Quando tu vai chegar lá no final, o sabor é outro totalmente produto. outro. É outra outro coisa, produto. Exatamente. Tá, e a aceitação do gaúcho, conta pra nós. Tá melhorando, tá boa. Quando ele dá a oportunidade de comer, ele adora. É. O gaúcho gosta de comer carne, né? Então... Não interessa do jeito que for, né? Exatamente. Então, o que acontece? Se tu conseguir quebrar a primeira barreira, por isso que eu falo, quebrou a barreira de entrada... Depois que quebrou a barreira de entrada, tá ganhando. Se tu disser pra ele fazer um costelão, não disse como foi feito, ele vai comer e vai achar bom, né? Tá tudo certo, né? Exatamente. Porque se tu não costelão, errar... É costelão, né? Não pode queimar o costelão. Se não errar, vai dar... Bueno, vamos falar um pouquinho agora de campeonatos,
né? Você já citou aqui algumas coisas, algumas histórias de campeonatos e tal. Como Até é que... porque ele é o capitão da seleção brasileira, né? Então, conta isso aí pra nós. Como é que você entrou nesse universo de campeonatos? Saiu lá do que assistiu o programa pra virar agora competidor e o capitão da seleção brasileira. Conta isso pra nós. O campeonato veio... Lembra que eu falei que eu fiz aquele curso em São Paulo com o Daniel Lee? Eu fui pra lá, eu já tinha respondido aqueles negócios do Google que o pessoal manda, Google Forms, Sim. de uma competição que talvez poderia acontecer. Mandaram num grupo de WhatsApp, eu respondi, ficou aquilo lá. Fui nesse curso, ele disse, não, eu vou fazer esse campeonato, vai acontecer e tal. Quem se inscreveu vai receber um e-mail, quem quiser pode participar. E aí, quando eu voltei, na segunda-feira, eu recebi um e-mail. Ó, inscrições abertas e tal, mandei a minha inscrição. Aí, olha só o que aconteceu. Que é uma coisa que eu acho muito interessante, que vai fechar com um negócio que depois eu vou falar. Eu me inscrevi, só que eles não me davam retorno. E eu comecei eu queria muito aquilo. Eu digo, não, minha resposta. Aí eu comecei a ligar, mandar mensagem pro Daniel, e não me respondia. Né? Aí um dia eu liguei para não sei quem, que ligou para não sei quem, e consegui falar com ele. Eu digo, cara, eu quero participar, não sei o quê. Tu tem como trazer o teu pitch aqui para São Paulo, Americana? São 1.200 quilômetros de Caxias. Chão, hein? O meu pitch ele não é como é hoje, que é uma carretinha. Ele era estacionário, fica parado. Eu digo, cara, eu dou um jeito. E aí ele disse, tá, então tá. E aí ele me adicionou no grupo dos competidores e disse, ó, Bueno entrou, o último competidor. Então, se eu não tivesse ficado insistindo, eu não tinha entrado na competição. Primeira coisa já... Que força de Que legal. vontade, hein? Isso é muito da hora. Sim. Botei... E ficar em cima, e tem que ser humilde pra Se isso. a gente quer fazer, tem que fazer, né? Botei o meu pitch em cima de um reboque que eu peguei emprestado. Botei lá, passei lona, porque ele não tem pintura, ele é só no metal, eu deixei ele no metal. Botei lá, passei, foi... Aí todo mundo, não, porque tu vai ver, cara. Quando tu chegar na divisa do estado do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, vão te pedir nota fiscal, já vão te segurar ali, tu não vai nem chegar em São Paulo. Eu digo, bom, vou ir, vamos lá. Passei todas as fronteiras, ninguém me pediu nada, cheguei lá em São Paulo, rodei, pneu furado no meio do caminho e tal. Só perrengue, cara, mas bom. só, assim, perrengue, mas deu tudo certo, porque assim, ó, a gente foi e parou em registro. Quando a gente acordou de manhã em registro, o pneu tava furado. Então, tipo, o pneu furou na estrada, esvaziou enquanto a gente tava dormindo. Quando a gente foi pro café da manhã, o cara do hotel já tinha trocado o pneu. Olha Tipo, isso. Sim. ele Tinha disse, que ó, ser. já mandei trocar, eu vi que tava furado, já veio o cara da baixaria e deu tanto. Já resolveu, né? Já indica esse hotel. Aí fomos embora. Chegamos lá, cara, nós com um pitzinho pequeno. Meu pit, ele tem 1,60 m de comprimento. Cheguei lá, os caras com uns equipamentos gigantes, cara. Hoje é todo mundo meu amigo, né, cara? A gente dá risada com essa história. Os caras com uns equipamentos enormes lá. E aí eu digo, pá, cara, e agora, bicho? Eu com esse negocinho aqui, os caras com esses monstros, o que eu vim fazer aqui? Tá, vamos lá. Eu só pensava comigo assim, vou seguir meu plano. Eu estudei, cara, eu estudei muito pra... Eu olhei vídeo, eu treinei, eu fiz um treinamento antes, convidei 40 amigos para ir no treinamento, para fazer pressão, para ter barulho, para ter confusão, para mim sentir acordei de madrugada porque para simular os horários, tudo certinho. Passei um monte de perrengue, descobri que eu tinha que resolver um monte de coisa nos perrengues que eu fui para competição. Chegamos lá, tal, segui meu plano, os caras começando 10 horas, o outro começando tal hora, e eu... Cara, eu com tudo anotado para começar 2h pouco da manhã, vou seguir o plano, vamos seguir, é o que eu faço sempre, vamos lá, tá. Segui o plano e tal. No outro dia de manhã, entregamos as carnes, começou as entregas dos prêmios. Não sei o quê. Aí eu acho que entregaram, o primeiro foi o frango. De noite, primeiro teve de noite, que foi interessante. Eu limpei a pele do frango, que é uma coisa que na competição chama muita atenção, que tu tem que tirar a pele da sobrecoxa. Aí tu bota ela em cima da mesa e raspa toda a gordura que tem na pele e depois veste de novo ela. Eu já vi isso. Tu bota porque a pele do frango fica borrachuda na defumação por causa da baixa temperatura. Se tu não tira essa gordura, quando o juiz morde, inclusive eu vou dar um curso de juiz dia 20 agora de imagem, quando o juiz morde, a pele sai e aí tu perde ponto de textura. Ela fica borrachuda, tu perde ponto de textura. Então tu limpa para quando o juiz morder, o corte ficar preciso. Né? Ficar a marca dos dentes do cara na pele. Então fiz toda a limpeza e passava um e dizia,
que tá fazendo? Eu disse, tô limpando a pele. Mas eu não fiz isso. Eu digo, Azar eu teu. eu Azar aprendi teu. assim. Aí vinha um, não, mas isso aí não vai ficar suculento o teu frango. Eu digo, cara, não sei, tô seguindo Eu o que eu aprendi estudei, tô assim. seguindo o que eu estudei. Tal. E, cara, eu virei atração. Eu fiquei das 2h30 da manhã às 4 e pouco da manhã, limpando 8 sobrecoxas de frango. Hoje eu limpo muito mais rápido, mas... e eu louco pra dormir, não... Sem rasgar, né? Sem rasgar, não pode fazer furo Não nenhum. pode fazer furo. E limpa, e todo mundo passando, e vinha uns, os caras bebendo, e música, não sei o quê, e eu ali. Aí chamaram o frango, bebê que bueno. Tá. Aí chamaram costelinha, bebê que bueno. Aí chamaram uma outra categoria, ganhou um outro. Aí chamaram o porco, bebê que bueno. Aí chamaram as outras 2 categorias, deu outras 2 equipes. Aí eu ganhei 3 das 5 categorias que tinha. Ah, o homem foi... Aí o discurso era assim, não, porque nem sempre quem ganha mais categoria ganha. E realmente é verdade, porque se tu tiver uma constância grande na competição, tirar tipo quinto em todas, mesmo que o cara ganhe e vá muito mal numa, tu pode cair. Sim. A média, né? Aí ganhei o campeonato. Daí eu disse, nossa senhora, ganhei o campeonato, saí de Caxias do Sul, fui ganhar o campeonato lá em São Paulo. Aí o narrador, cara, tu sai do Sul, a gente, por ser muito bairrista, a gente não é tão bem-vindo muitas vezes. O gaúcho tem essa coisa de ser muito bairrista e às vezes fica uma impressão ruim do gaúcho em alguns locais. E a gente tinha muito medo que isso acontecesse com a gente lá. E o cara anunciou coisa e o narrador chegou assim, tinha que ser gaúcho, esse sim sabe fazer churrasco. E eu digo, agora que nós apanhamos mesmo. Agora que nós vamos tomar uns tapas. Graças a Deus não foi o que aconteceu, deu tudo certo, mas eu fiquei com medo naquele momento que o narrador, não, tinha que ser gaúcho mesmo, são os caras que mandam no churrasco. Eu digo, nossa, vamos apanhar agora é a hora de apanhar. E aí todo mundo, não, ganhamos, tá. A partir dali começou eu comecei a ficar mais conhecido porque ninguém sabia quem eu era naquela época, no mundo do churrasco. Eu fazia parte de grupos de churrasco, mas não era conhecido lá no centro do país. Comecei a despontar ali, começou a aparecer os eventos e tal. E a partir dali eu fui convidado para ir para Houston, que foi o campeonato mundial. Fui para Houston e fui para Austrália, 2019. Midstock? Midstock, Austrália. Aí a gente montou a primeira equipe. Daí, por que eu disse que todo mundo virou meu amigo? Porque todos os capitães daquelas equipes que competiram comigo viraram a equipe brasileira que foi disputar o campeonato em Houston. Que legal. Que legal. E eu virei o capitão deles. Então eu era o capitão da equipe de capitães. Então tu imagina a pressão. Da hora, hein? Imagina a pressão. No seu primeiro campeonato, olha isso. No primeiro campeonato. Então, foi uma experiência incrível, assim, né? Tu ir pra fora do Brasil, tu vê... Porque daí tu começa a ser visto de forma diferente, né? Pelo mundo. Quando tu chega lá, tu é Brasil. Tu deixa de ser uma equipe qualquer pra ser um país. Então, todos os outros países te vê como o Brasil. Te representando então, uma nação toda. Aquela coisa do peso da camiseta, aquilo lá é real. É real. Aí tu começa a sentir aquela pressão de, tipo, eu tenho que representar, eu tenho que não sei o quê. Aí aquilo começa a fazer em todos os participantes. Então, a gente tinha uma pressão muito grande e tinha aquela coisa, não, tem que fazer bonito, não podemos passar vergonha, não sei. Então, vai criando uma tensão. Que aconteceu ali, como qualquer equipe tem seus desentendimentos, a gente se acertou. Ainda bem que a gente tem até uma brincadeira que a gente fica do lado dos campeões, né? Então, a Vila Internacional é do lado do Champions Corner, que é onde ficam os campeões. Campeão do Jack Daniels, dos maiores campeonatos dos Estados Unidos. E um desses campeões aí era o campeão do Jack Daniels, que era um dos caras que eu via na televisão. Que legal. Naquele coisa. Ele chegou para mim e disse assim, então estava tudo reunido ali, ele, o que vocês estão fazendo? Daí ele disse, não, estamos treinando. Dele, vocês fizeram mais churrasco em 2 dias que eu fiz esse ano todo. Olha aí. Porque vocês não param aqui, eu vejo que vocês fazem carne. Por quê? Porque a gente tava, primeiro, equipamento a gente nunca tinha mexido. Diferente. Tempero, tentando entender qual era o sabor daquelas pessoas. Porque que nem eu falei pra vocês, a gente cozinha aqui pras pessoas daqui. Lá a gente cozinha pras pessoas de lá. Sim. Então tu tem que entender os sabores que eles estão esperando.
Então a gente tinha que cozinhar para eles. Então ficava aquela coisa de experimenta tempero, experimenta carne, experimenta sabor. Carne, uma coisa é tu comprar carne aqui no Rio Grande do Sul, outra coisa é comprar carne em São Paulo. Imagina comprar carne nos Estados Unidos. É outra carne, outro sabor, outra Quanta alimentação, dificuldade outro nesse, bicho. né? Quantos desafios aí, né? Sim. Então foi um monte de coisa que aconteceu tudo ao mesmo tempo. E a gente tirou 161, eu acho, ou 166 de 320 equipes. É, gente. 320 equipes. É um negócio gigantesco. É feito no estacionamento do estádio lá, onde acontece o rodeio de Houston. Eu já vi na televisão, isso é sensacional. E aí, ele é um evento anterior ao rodeio, ele acontece 3 dias antes, depois eles desmontam e começa o rodeio. Gente Então, com os carros estacionados na volta, né? Isso aí. Não, tem de tudo. No começo a gente consegue estacionar ali dentro, depois sai tudo, e aí vira uma festa gigantesca com 20 mil pessoas que passam por noite lá, eu acho que até mais que isso. E aí tem cada lugar, é tipo que nem os piquetes aqui, cada empresa tem uma tenda, e essa tenda tu paga para entrar e lá dentro tem uma festa com bebida, comida liberada, patrocinada, ou tu paga para estar lá dentro. Então são várias dessas aí. Para ter uma ideia, tem algumas que tem cachoeiras, tem 3, 4 bares dentro com bebidas que tu pode... Os americanos são show à parte. Tem DJ de um lado, depois do outro tem música ao vivo, é umas coisas gigantescas, é um negócio incrível. E aí eu tava comentando com vocês antes da gente começar que eu sou o único brasileiro que foi em todas as edições. Desde 2019, anual? É anual. 2021 pandemia. Não teve pandemia, não teve. E eu fui em todas as... Eu sou o único, eu fui 2019 nessa formação. 2020 eu fui com a Churras de Patrão, que é uma equipe do Pará. Pará? Que legal. Que ganhou o Campeonato Brasileiro. Teve campeonatos regionais. Desses campeonatos regionais teve uma final. Dessa final saiu a equipe Churras de Patrão, que é do Pará. E é tão legal que esse ano eu fui pro Pará fazer um curso lá e eu entendi algumas coisas de perfil de sabor. Que eu chamo perfil de sabor porque a gente cozinha para eles, né? Uhum. Sim. E o perfil do Pará é muito mais salgado, que é o mesmo perfil dos americanos. Muito parecido. E o pessoal do Pará, a gente passou todo aquele perrengue que a gente passou no ano anterior, a gente foi lá para eles não passar a mesma coisa. Então explicou técnica, como é que é feito o julgamento, como é que eles faziam, como é que eles deveriam, como é que é a maneira de fazer. Apresentação. E tal. Passou tudo que a gente sabia, né? Fui eu, o Bruno, a Júlia e o Marcinho naquela vez. Passar todas. Salomão. O Bruno Salomão. Passamos tudo que a gente sabia. Tipo um workshop 1 dia, 2 dias antes da competição, e eles fizeram a competição. Tiraram 23º. Que legal. Que foi incrível, assim, foi incrível, né? Até a gente brinca que os 50 primeiros são considerados a elite do churrasco mundial. Que legal. Que bacana. E aí... Brasil dando show, hein? Foi incrível. Tipo, foi o evento da Vila Internacional, foi o Brasil ter conseguido essa colocação, que foi uma evolução gigantesca, né? Sim. De um ano para o outro. Aí não teve 2021, fomos 2022, repetimos mais ou menos aquele perfil de sabor que a gente tinha feito, só que tiramos 100º. Porque, cara, competição zera toda vez, né? Corpo São de outros jurados juízes, muda. são Sim, é outras tudo coisas. novo. Começa de novo. 100º, aí 2023 tiramos 44. Ó, já voltaram de Já novo. começamos a subir. E esse ano tiramos 12º. Eu vi. 257 esse ano. 12º. Esse Então agora vocês estão na Parabéns, elite hein? da elite. Agora é royalty. Realeza do churrasco. É a realeza, Ah, cara. Ah, Nós muito estamos na bom. primeira folha lá do negócio. Que legal. Que legal. cara. Foi muito legal. Como que foi essa experiência do 12º? Como é que foi isso? O que tu acha que levou vocês a chegarem até o 12º lugar? Eu acho assim? que essa evolução de ter ido várias vezes, né? Experiência. A experiência, de ter passado vários perrengues e entendido como é que funciona desde o julgamento, porque tu entender como é julgado faz com que tu entregue a coisa da maneira correta também. Então a gente tinha uma visão de julgamento que era de uma associação. Chegamos lá, é outra. Então a gente descobriu que eles julgam com garfo e faca. Então o cara pega um garfinho de plástico e uma faca de plástico e corta um pedacinho da carne. Só que tu imagina se a carne tá dura
Já e era. ele quebra o garfinho já. Já Então, era. a gente descobriu que lá eu tenho que mandar uma carne muito mais macia do que na KCBS, que tem que mandar a carne que tem que ficar a marca da mordida. Então, a gente foi aprendendo isso. A gente fez amigos nesse período que nos ajudaram. O ano passado, 2023, que a gente tirou 44, a gente fez um curso, um treinamento, um dia de treinamento com o Ed, que é um mexicano-americano, que a gente conheceu ele, eu fiz umas ligações, falei com ele, digo, Ed, me dá umas dicas de perfil de sabor para mim entender o que esses caras querem comer, cara, para mim entender o que os caras... Vamos fazer o seguinte, mano, vocês vêm aqui na minha loja, ele tem uma loja de barbecue, eu treino vocês, eu explico como que eu faço, e aí vocês vão ter uma noção maior dos temperos que são usados. Que né? legal. Que legal. E aí ele nos passou essa ajuda, e aí a gente já tirou 44. Esse ano a gente fez de novo o treinamento com ele. Já mudou umas coisinhas, já uns temperos não são mais os mesmos, porque o Ed, ele compete uma vez a cada 15 dias nos Estados Unidos. Nossa. Então é um cara que Vive disso. é um cara que tá testando muita coisa. E a gente compete uma vez por ano. Então é muito difícil tu competir aqui e alterar, sabe? Ficar alterando de um ano pro outro. Então quando ele dá essas dicas, a gente já consegue... Se atualizar. vai Tá, ajustando, né? tá atualizado então a com o gente que eles ajusta. estão... Claro que eu estudo, como eu falei, eu estudo. Daí eu ligo pra ele e digo, Ed, eu vi o cara fazer isso aqui. Ah, agora tu descobriu. Então, tem umas coisas que ele não me conta, daí eu descubro sozinho, daí eu converso com ele, sabe? Legal. Ele me chama de pequeno gafanhoto, né? E eu chamo ele de o meu mentor, ele é o meu mentor. A gente vai trocando figurinha, eu e ele me ajuda a aprender algumas coisas que eu não sei. Ele tá no circuito, ele conhece. O Ed tirou terceiro lugar no frango, Olha aí. lá em Houston, e ele tirou 5º lugar no geral, se eu não me engano, uma coisa assim. Então é um cara que a equipe do México tirou essa colocação. E aí, eles vão bem, então. Então, sim, ele vai E que generosidade, o cara que tá lá competindo e, ajudar, né? e te ajudar, e que legal isso. Ele veio pro Bacana, Brasil bacana. ano passado, a gente conversou com ele lá, ele veio para Midstock o ano passado, aqui em São Paulo, ele tirou 2º lugar na Midstock aqui no Brasil, e agora ele vai vir de novo para Midstock, agora em junho, ele vai vir para Midstock novamente. Que Então a gente já começa a fazer intercâmbio com essas pessoas. Então isso é legal da gente fazer o campeonato traz isso, de tu fazer intercâmbio internacional de pessoas e conhecimentos. Ele deu um curso aqui no Brasil de competição. Então ele já passou técnicas de competição para pessoas aqui no Brasil. Então começa-se a elevar o nosso nível do churrasco. Sim. Que era uma Legal. coisa que quando a gente começou esse projeto de American Barbecue, de campeonato, eu falo muito com o Daniel Lee sobre isso, né? Hoje eu sou o responsável pela competição da Midstock. Eu sou o organizador da competição que vai ter lá. E a gente fala sobre isso. Quando a gente começou lá... Que legal, depois eu quero que você conte isso. Quando a gente começou a desenvolver a questão dos campeonatos, a gente queria ter mais equipes fora do Brasil, desenvolver esse mercado de competição, aumentar o nível da competição, porque a gente sabia que a gente não estava no mesmo nível. Cara, hoje a gente está... Eu estava assistindo um vídeo no YouTube, que até eu fiz uma reação do vídeo, vai sair em breve no meu canal, que um dos caras, que a gente usou um tempero dele, que ele compete lá, que ele ganhou a costelinha do Memphis & May, ele tirou 140. Nós tiramos o 12º. Então a gente bateu os caras que competem lá. O único Que legal. cara que era da Champions Corner ali, dos campeões dos Estados Unidos, teve um cara só que estava na nossa frente. Que foi o cara que tirou o 1º lugar no frango, acho que é. Que loucura. Que legal. O resto, todos a gente bateu, sabe? Claro, é uma agora, situação. Agora os caras já estão... Mas você Tem vê- que respeitar os caras no Brasil, hein? Sim. Porque a seleção brasileira de futebol não faz, a seleção de churrasco tá fazendo. Mas você percebe também que é uma coisa do tipo, cara, não é porque ele é o campeão de tudo Que ele vai acertar que sempre. ele vai acertar sempre, né? Então tem espaço pra todo mundo em tudo. Uma coisa que a competição é muito interessante, que é assim, ó, nem sempre o melhor vai ganhar. Tem uma coisa de sorte, de cair numa mesa, porque se eu der um pedaço de carne pra vocês dois, tu vai ter uma percepção, tu vai ter outra. Sim. Talvez tu vai gostar, talvez tu não vai gostar, talvez tu não O goste. gosto pessoal muda, né? Exato. E então eu tenho que dar sorte de cair numa mesa que as pessoas gostem. Eu tenho que dar sorte que as pessoas tenham uma estética que ela olhe e ache bonita aquilo que eu fiz, porque pode ser que ela não ache bonito aquilo que eu fiz.
a simetria. Peguei uma pessoa com toque. Engenheiro. Minha carne né? tá assim, exatamente. Minha carne tá assim, não tá assim, aí o cara vai dizer, pô, aquele ali não dá, sabe? Então, por isso que eu digo, quando começa uma competição, zero o game de novo. Que legal. Então, eu tirei 12º esse ano, eu posso tirar o último ano que vem. Ou pode tirar. Ou posso tirar primeiro, sabe? Ou, sabe? A gente sabe que existe uma evolução, porque a gente sai do 160 pro 12º, tem o 44 no meio, o 23, sabe? Tu nota que tem uma evolução, tem uma repetição, mas... Um trabalho bem feito de anos, né? Nós não estamos falando de um torneio, são quantos agora? São 5. São 5. Mas tu tem essa questão Que da sorte. Tem um fatorzinho aí. Por isso que nem sempre o cara... Não é o cara bom que vai ganhar todo final de semana. A seleção brasileira... Agora não ganha mais nada, mas... mas a seleção brasileira, quando era boa, não ganhava todos os jogos. Não. Né? Às vezes acontece do morrinho artilheiro, faz o gol lá e ganha o outro que não era pra ganhar e assim por diante. Que legal. O Marrocos nas finais aí, né? Exatamente. Não tinha expressão. O Marrocos é que nem o Brasil competir no American Barbecue. O primeiro ano que a gente foi, a gente chamava nosso time de Jamaica abaixo de zero. Mas é que não é que nem tu pega países com tradição, que é o México, que é fronteira com eles. Pega os australianos, né? Pega Sim. os neozelandeses. Tu pega uma galera que tem essa influência mais britânica, americana, né? Então, o Brasil, ele eu digo que ele tá engatinhando ali, né, nisso nesse aí, né? processo. O comparativo que a gente fez é como se um americano viesse disputar um campeonato de churrasco de espeto no Rio Grande do Sul, no Alegrete tiver tirar 12º lugar. Porque a gente foi disputar o churrasco deles no Texas e tiramos 12º lugar. É mais ou menos essa diferença. Isso é Foi muito no da hora. churrasco deles, né? Muito E legal. me diz uma coisa... Tu vai ter alguma pergunta pra fazer? Não, pode seguir. Tá. E como é que é essa repercussão no América? A gente falou que no Rio Grande do Sul é algo que está engatinhando. E no resto do Brasil, tu comentou que a receptividade é um pouco maior, né? Até por eles não terem tanto essa tradição, né? Do churrasco, de ter churrasqueira, né? A gente fala aqui que no Rio Grande do Sul tem nosso amigo Jorge Aiter, ele fala que a primeira vez que ele foi procurar um apartamento, ele não procurou 2 quartos de sala, ele procurou uma churrasqueira com 2 quartos, né? E é fato, né? Agora, no resto do Brasil não é tanto, mas... São Paulo, Rio, Minas, esse eixo, tu acha que o American Barbecue hoje já está consolidado e faz parte da rotina do pessoal? Eu chamo o Rio Grande do Sul a última fronteira do American Barbecue. O resto do Brasil está muito mais consolidado. Ele ainda é um mercado pequeno, ele tem muito ainda a crescer. Eu acho que perto do churrasco tradicional que a gente tem, de grelha, de espeto, ainda é muito pequenininho, mas ele tem muito mais abertura em São Paulo, Minas, no Rio, no Mato Grosso, tem muito mais abertura. E o Rio Grande do Sul, talvez pela tradição, ainda até os adeptos estão começando a crescer. Santa Catarina já tem mais, Paraná também. Então eu acho que assim, a gente começa a ver um crescimento maior. O crescimento na pandemia foi bem acelerado e agora ele deu uma desacelerada no crescimento. Eu acho que também por uma questão financeira de mercado. Eu acho que o mercado em si, no geral, deu uma retraída. Sim. Mas o American Barbecue tem muito espaço para crescer. Ele vai crescer do meio do Brasil para fora, né? Que é uma tendência isso acontecer. Ele já cresce dessa forma e o Rio Grande do Sul, eu acho que vai ser um os últimos a aderir fortemente o American Barbecue. Hoje Porto Alegre não tem nenhuma casa especializada em defumação hoje. Eu acho que tem. Deve ter, mas... Tem? Tem. De repente não digo, eu não deve ter, consigo mas, assim, me lembrar não... hoje aqui. É que eu acho que o American Barbecue não vai funcionar sozinho. Isso é um tema interessante, assim, no Brasil inteiro. Eu acho que ele vai funcionar como parte de um cardápio. Tipo assim, eu tenho uma parrilla e aí eu tenho pratos defumados. Ele vai... Óbvio que vai ter negócios que vai funcionar sozinho. Sim. Como já tem. Tem em Florianópolis, tem lá... Eu posso dar alguns exemplos aí. Redes Defumados, a Cadillac em São Paulo. Nós somos em São Paulo. Onde é que foi? Touro Negro. Touro. Comigo bochecha defumada. Cara... sei lá, tem vários lugares. Se eu deixar, tem o Pit Floripa em Florianópolis que trabalham com American Barbecue basicamente, né? Mas eu acredito que o modelo que vai se
proliferar, eu acho que é aquela coisa assim, uma casa que trabalha com carne e tem pratos defumados. Parte de algo, né? Parte de um todo ali. O hambúrguer defumado tem ganhado muito espaço, então ele entra como diferencial numa hamburgueria, né? Então o defumado ele vai entrar naquela parte de saborizador, ele vai entrar como um diferencial. Ele não entra como o core business do negócio, mas ele entra como parte do negócio. Acho que é mais para o pessoal ter uma experiência, Faz sentido. né? Ter um peito. Exato. A gente tem desfiado. esse aqui, tem um lanche de pula de porco aqui, a gente tem esse hambúrguer defumado, tem um brisket, eu tenho uma maminha defumada, sabe? Vai ter cortes assim, ou um bolinho de cupim. Ele vai entrar nos cardápios assim, mas eu acho que poucas casas vão trabalhar só com isso. Porque hoje, né? Talvez esse mercado evolua para trabalhar só ele, né? O que funciona muito é delivery disso aí só, o que funciona é o cara que trabalha em casa, que embala e vende para os amigos. Eu ia te falar isso aí, eu vejo a gente tem alguns amigos espalhados pelo Brasil, né? Que viajam fazendo evento e tudo, né? Churrascada, todos esses lugares que a gente se encontra aí, é Livramento, é churrascada, em Porto Alegre, e eu conheci muito pessoal que trabalha eles fazem eles fazem as carnes defumadas no pit e vendem congeladas. Isso aí. Embala, cara, eu achei sensacional. Embala no vácuo, congela e vende. É isso aí. Que daí tu faz porque o American Barbecue tem essa facilidade também. Tu fazer um steak e botar a vácuo e o cara regenerar em casa é um churrasco requentado. É verdade. Não fica legal quando é feito grelhado. Só que esse assado é diferente. O assado tu consegue manter o sabor ou até deixar ele melhor. Porque ele meio que fica apurando ali os sabores. Os temperos, dentro do pacote. Então, é um mercado que tende a se desenvolver. A crescer. E se vender em casa de carne, vender para tu fazer em casa, joga na panela com água quente e só esquenta. Eu vi isso aí, eu me lembro dos meninos lá nas churrascadas, eles eram de Minas, interior de São Paulo, ali eles faziam e vendiam, era um negócio deles, era esse. Eu falei, que legal, porque no Rio Grande do Sul eu não tenho assim, eu não vejo isso, congelado. Né? Não é algo fiz isso no meu começo, pros meus amigos. Foi o que me motivou a sair do pit pequeno, primeiro que eu fiz, pro segundo, foi que eu vendia, sei lá, 4, 5 costelas, aí chegou um pedido de 22 costelas. Daí eu digo, como é que vai fazer nesse pitzinho aí? Tem que ficar 2 dias aqui pendurado, daí eu disse, vou fazer um maior, com mais lugar para mim fazer mais costelas. Então aí... Só que depois eu acabei fazendo outras coisas e parei de fazer isso. Mas eu fui... Até tem um amigo que ele vende isso lá em Minas, Texas American Barbecue. E ele fez uma pesquisa de mercado e ele descobriu que eu fui o primeiro a embalar vácuo e vender a costelinha. Que legal. Pioneirismo aí. Pioneiro. Não é eu que tô falando, foi ele que falou. Que legal. Não, mas isso é muito legal. Aproveitando um pouco disso tudo, né? Você também dá cursos. Isso. Como que começou essa história dos cursos e cursos online e como é que se deu tudo isso? É muita inovação. Eu participo do grupo. Eu sei, mas... O grupo é massa. É a melhor parte. As pessoas dizem, olha, eu adoro o teu curso, mas o grupo é impagável. O curso, na verdade, assim, eu tenho o curso online e os cursos presenciais que eu dou pelo Brasil, né? O online, ele surgiu de um convite. Em Caxias do Sul tem uma plataforma chamada Class Master. Ela surgiu para juntar vários chefes de várias especialidades. Era para ter um chefe de vinho, um chefe de cerveja, um chefe de hambúrguer, um chefe de outras áreas, né? E surgiu o convite para todos esses chefes e eu fui o único que gravei. Eu digo, então vamos fazer? Então vamos fazer. E eu fui lá e gravei o meu curso e nenhum outro chefe gravou o curso. Não tem agenda, não sei o quê, não deu tempo. Foram enrolando e não gravaram e no fim ficou só o meu curso. O destino... foi cruel, um dos sócios faleceu dessa plataforma, aí ela se desfez, né? Mudou a sociedade dela, eu tive que regravar o meu curso todo, por isso que ele se chama American BBQ 2.0. Deu uma melhorada, né? Eu atualizei, eu vou ter que provavelmente atualizar de novo, mas eu atualizei, gravei novamente, e hoje sou eu e mais uma pessoa que levamos o curso online, né? E aí eu fui evoluindo ele. Eu tenho um curso online básico, que é o American BBQ 2.0, onde eu ensino a técnica de como fazer o American Barbecue, né? Então eu ensino desde fazer o fogo, né? Como é que funciona a churrasqueira, até como saber se a carne está pronta.
né? Depois eu tenho um curso que eu trabalho a parte comercial para quem quer vender, embalar vácuo, Legal. vender, quer trabalhar em casa ou quer montar alguma coisa. Então eu tenho essa parte. Convido amigos, esses meus amigos que eu fiz pelo Brasil todo, para fazer aulas e lives comigo. Então eles contam as experiências. Então tenho live com o pessoal do Pit Floripa, contando como é que ele montou o Pit Floripa, com redes defumadas. Todo mundo contando essas experiências. Que então, legal. consegui juntar isso aí. Eu tenho um curso de competição, onde ensino técnicas de competição. Então Claro, eu vou fazendo. Vou lançar um novo de um outro assunto que eu não vou contar ainda. Tá bom. Olha, E- isso também Depois chega você a dar vem um contar. spoiler. Então você vai ter que voltar para contar sobre esse. E o interessante é que o presencial, eu fiz o primeiro, eu tinha muito medo de fazer um curso primeiro no começo, assim, porque eu dizia assim, cara, não quero falar besteira, não quero passar nada errado, né? Porque eu acho que a primeira preocupação que a gente tem é não levar uma coisa errada para frente, Sim. né? Óbvio que a gente vai mudando, vai evoluindo, às vezes a gente fala uma coisa, depois a gente estuda, vê que não era bem aquilo e vai melhorando. Mas eu só fiz o meu primeiro curso, fiz na minha casa, quando eu me senti assim, não, ó, eu acho Tô que pronto. isso aqui eu consigo falar sem falar besteira, né? Sem dar nenhuma gafe. Fiz o meu primeiro curso e falaram muito bem da minha didática. Legal. Ah, tu fala muito bem, tu explica, tu contextualiza. Porque eu tenho uma preocupação em fazer a pessoa entender aquilo. Porque às vezes eu vejo que a gente já sabe aquilo e às vezes a gente pula etapas e o cara que está lá do outro lado não entende. O óbvio precisa ser dito, né, Cristiano? Exato, exatamente. E aí eu comecei a fazer cursos no Brasil. E o pessoal começou a me convidar. E aí o cara falou, o curso é legal, vai lá com o Bueno. E a parte de competição, de eu participar de campeonatos, também me tornou conhecido. E gerou essa vontade das pessoas... vem dar um acessar curso o teu conhecimento. vem dar um curso aqui, vem... Então comecei a fazer cursos pelo Brasil. Hoje, eu nem sei mais quantos cursos eu já fiz, assim, mas eu tô fazendo bastante cursos pelo Coisa Brasil. boa. Que legal. Eu vou fazer um agora em Curitiba. Eu não sei quando é que vai ao ar o programa, mas eu vou fazer um em Curitiba, depois eu tenho um curso de juiz, depois eu tenho um em Gramado e assim vai indo, sabe? Então, é uma coisa que eu também peguei como missão para mim, assim, de aumentar essa pizza, que eu brinco, né, da pizza. Então, quanto mais gente eu ensino, mais gente vai estar fazendo isso, mais empresas vão ter para vender equipamentos, vender lenha, vender dry hub. É um incentivador do mercado, né? Tá criando, abrindo o mercado para mais... É uma engrenagem, né? engrenagem. E essa engrenagem, ela só vai crescendo. Quanto mais gente, né? Tu falou ali, o fulano é teu aluno, o Brasa que comentaram aqui é meu aluno, sabe? Então, todo mundo que for fazendo um pouquinho e for aumentando esse mercado, é alguém que vai fazer com que o nosso mercado de churrasco cresça, né? Então, eu acho que é a maneira que eu achei, eu brinco que é a maneira que eu achei de fazer que algo que eu goste Sim. ganhe espaço. Então, eu vou ensinando mais gente e ele vai ganhando mais espaço, mais espaço, mais espaço. Então, foi o curso, ele trouxe para mim essa ampliação do horizonte do mundo do churrasco. Que então, legal. quando eu formo uma turma de 30 pessoas, são 30 potenciais pessoas que vão comprar dry hub, vão comprar um equipamento, pit. vão comprar e vão movimentar toda essa cadeia, né? Eu digo que é um pouco egoísta, ao mesmo tempo que eu estou dividindo, mas é egoísta porque eu estou fazendo isso porque o meu mercado, o que eu gosto, está aumentando. Tá crescendo, né? mas é Mas é isso. Senão ele morreria, né? Sim. Então hoje, além de ser juiz, competidor, capitão, tu é um grande fomentador do American Barbecue no Brasil, né? Isso é bacana. Eu gosto de fazer isso, assim, é uma coisa que eu abracei, assim, de fomentar. Eu gero muito conteúdo no meu Instagram, gratuito e coisa. É óbvio que eu tenho os cursos que monetizam e tal, mas eu gerei por muito tempo. Para ter uma ideia, eu tenho um curso que se chama Estratégias de A a Z, né? Então, aonde tudo que eu consumo de churrasco e que me dá um insight, eu tipo assim, isso aqui é legal, isso aqui dá para aproveitar. Eu anoto num bloco de notas e eu dou de dicas. Eu passei 5 anos dando dicas todo dia no meu Instagram, todo dia. De noite eu dava uma dica de churrasco, de American Barbecue ou não e tal, do que eu achasse interessante. Então, eu tô vendo um vídeo, o cara fez um tal movimento, eu digo, esse movimento é bacana. Isso aí
acho que tem potencial. E eu anotava e aí de noite eu dava dica. Eu peguei isso aí, compilei tudo por tópicos e botei dentro de um curso. E isso aí tem muita gente que diz, cara, isso aqui é uma enciclopédia, meu. Até como pegar o Hub tem no... Que legal. Porque são coisas do nosso dia a dia que facilitam a nossa vida. E aí as pessoas vão lá, olham lá quantos seguidores o Bueno tem, e aí olha os cursos, e aí olha tudo e fala, é fácil. Cara, ele passou 5 anos da vida dele dando dicas todos os dias. Eu falei muito poucas vezes. Agora eu já não faço mais isso. Eu já... É porque é muita coisa, eu não consigo... Mas Cara, eu mas passei... você passou 5 anos da sua vida Ah. se dedicando Meia a algo... década. 5 anos é pouco, mas de meia forma- década é muito, né? E de forma gratuita. Porque ali no Instagram é gratuito. Quando fala 5 anos, a galera nem dá, mas meia década. Não, mas 5 anos é muita coisa. Não é bastante. É muita E eu história. tinha, tipo, uma regra, assim, ó, era todo dia. Então... Focado, disciplina, hein? Sucesso Então, assim, é disciplina, cara, né? não chegou lá Eu sempre digo à isso. toa. O que faz a gente dar certo na internet, principalmente, e que muitas vezes a maioria das pessoas acabam desistindo, é porque tu começa e tem 10 pessoas te assistindo, 5 pessoas te assistindo. Ainda tem hoje, a rede social é cruel com a gente, porque ela vai te tirando o teu alcance, né? Mas a constância é o segredo. A constância é o segredo. Porque uma hora vai de pouquinho em pouquinho, sabe? Mas vai. O cara que desiste não vai. Cara, ele tem uma receita que eu sou mega fã dessa receita aí. Eu até perguntei pra eles, faz tempo, ele não vai lembrar. Sugar bacon. Ah, você me eu mostrou mostrei. esses dias, meu Deus. Que troço sensacional aquilo ali, né? Aquilo ali tem restaurante que serve... Os caras dizem, isso aqui é o meu maior vendedor de cerveja, é esse sugar É bacon. mesmo? Que é salgadinho, docinho, o cara vai comendo com cerveja. Sugar bacon. Não, tu olha aquilo e Não, fala, tu vai ter que fazer, é você falou que meio... ia fazer. Eu digo que ele é magnético e tu olha ele brilhando. Ele é brilhoso, Cara, isso aqui, como é que esse cara faz isso? É um bacon caramelizado. Uma coisa que as competições me fizeram foi olhar muito para a aparência dos produtos. Eu tenho muito cuidado com o visual. Eu sempre tenho uma coisa assim, se tá feio, não tá legal. Não tá legal. E, claro, já fiz coisa feia, óbvio, né? Todo mundo, né? Até nos cursos eu brinco, ó, pessoal, nem sempre tudo dá certo. Se preparem aqui que pode ser que alguma coisa não fique boa. Porque vende-se muito a ilusão de que tudo vai dar certo. Só porque eu sou bueno vai dar certo. Não, cara, também faço brisket errado, também faço costelinha que dá errado. Não é tudo que dá certo. Então, e aí as pessoas às vezes chegam no curso, caraca, eu achei que era só o meu que dava errado. Não, cara, se o brisket é ruim, o meu também dá errado. Se a carne não tá boa, velha aí, se a carne não tá boa, às vezes dá errado, sabe? Às vezes não é o... Tu faz tudo certinho, o processo todo certinho, mas às vezes não vai dar certo, né? E é legal, às vezes, quando dá errado, para as pessoas entenderem que deu errado. Só que muitas vezes tem muita gente que tenta mascarar que deu errado porque acha feio mostrar pro que deu errado. Não, cara, deu errado, não tem o que fazer, não tem que mascarar nada. Deu errado e por que deu errado? Aí tu usa e mostra, né? Faz do limão a limonada e mostra que nem sempre dá certo. Porque é muito mais feio tentar esconder e as pessoas perceberem que tá tentando esconder, do que tu chegar e dar real, cara. Olha só, a peça secou muito antes de ficar boa. E tem que saber lidar com isso, tem que saber para onde virar, sabe? Acho que o Bolinha falou algo parecido com isso da carcaça, né? Do boi tu lá. tem que saber para onde ir, tu tem que ter esse jogo Naquela de vez que cintura. ele deu o curso e teve que falar, isso aqui é o que não é bom. Tu tem que saber, sabe, para onde ir, porque o que acontece? Às vezes não dá certo. Só que vender a ilusão que tudo vai dar certo é errado também. Porque tu tá enganando o cara. E a ilusão? E eu dizer que é fácil e que vai dar certo, ao invés de tu trazer, ao invés de trazer ele pra perto, tu tá afastando ele. Porque ele vai dizer, cara, eu sou muito burro, não consegui fazer isso aí. O cara tá fazendo lá, tá dizendo que é fácil. Exatamente. Não, mas o background, a experiência de cada um muda, né? Não, com certeza. Sim. Ah, Você erra muito menos, mas não significa sim. que não erra. É isso Tanto é que o primeiro, que nem tu comentasse o campeonato, às vezes o cara é o primeiro, às vezes o cara Às vezes o cara tira lá no... O cara que ganhou um campeonato mundial famoso, tirou 140 no mesmo campeonato que a gente participou. Isso tira o mérito dele? Não. Nunca. Nada De paga a forma história alguma. dele. Né? Exato. Não, pode ser que na outra semana ele ganhe. O cara que ganhou o frango em Houston, numa semana,
Na outra semana participou do campeonato de Austin e tirou 85. Que loucura. É. Mesma receita. Tenho certeza que ele não mudou a receita. O cara não ia mudar a receita que ganhou. Não, uma semana ninguém antes. mexe no que tá É. ganhando, né? Ele não ia mudar. Ele pode ter feito pequenos ajustes, mas ele não ia mudar a receita. Então, tipo, é muito subjetivo. A gente tem que perder um pouco dessa coisa de que só quem ganha é bom, né? Todo mundo que tá ali se provando é bom. Sim. Pode Tá se ser que pondo à naquele prova, né? dia naquele dia não deu certo. Naquele dia não era teu dia. E não dá pra desistir, né? Claro que não. Claro que não. Senão ninguém vai a lugar nenhum. Quem nunca. desistir não vai saber o final da história. Né? É É verdade. isso aí. Pô, tu viu? Que história, né? Quanta história, coisa hein? legal. Não, é uma enciclopédia, É uma né? aula, né? É Literalmente uma Vai ter aula. que voltar aqui pra Vai nós, ter vai que voltar, A gente porque... Eu volto no de histórias junto com o Bolinha. Isso olha é aí, muito tá bom, feito porque aí, vai ó. ter o de histórias com bolinha, vai Não, ser a gente legal, vai né? fazer, né? A gente vai fazer. A gente quer fazer um... Esse a gente Vamos tem que gravar de fazer. noite, vamos tomar um negocinho. Esse tem que fazer. Pra Um soltar. bate-bola, é. Bueno, onde as pessoas te encontram, seus cursos, por favor, deixa aí suas Ó, redes sociais. Meus cursos é bbqbueno.com.br e o Instagram @bbqbueno. Então, encontrando aí, vai me encontrar em tudo que é lugar. É isso aí. Quem gosta de American Barbecue, siga o Bueno nas redes sociais. O Bueno tem várias dicas, muitos vídeos. Sugar Bacon, pra quem não comeu, Nossa, que faça, negócio que é... legal. Eu vou ter que fazer pra ti, eu Vai já fiz. ter que fazer. Cara, é sensacional. Quem não gosta também, siga, porque vai aprender um monte de coisa e vai aprender a gostar. É isso aí. O Sugar Bacon é democrático e dá pra fazer no forno, não precisa nem Olha defumador. aí, Sim, eu viu? achei brilhante isso. Eu vi o vídeo falando. Eu achei mandei isso pra ela, brilhante. não tive como. Eu não achei mandar. isso brilhante. Flexionei a toalha aqui, ligada. Tu vai fazer? Eu falei, vou fazer. Agora eu tô na missão, né? Agora Tem eu vou que ter que fazer. fazer, né? Tá na agenda Fazer. isso aí. Vai ter que fazer. Cristiane, tem que fazer a última pergunta pra ele, né? Eu não fiz a minha pergunta, mas Sim. já ouvi tanta história. Tanta que... história. Faz a tua pergunta, então, Vamos lá, Bueno. antes de a gente encerrar. Você vai deixar uma mensagem aqui agora pra essa galera e essa mensagem vai chegar em todo Todos lugar os telefones do mundo. Assim, instantâneo no planeta, em todos os lugares. Qual a mensagem que você deixa pra essas pessoas? Eu acho que eu dei umas dicas durante o programa e eu acho que a frase é: seja o protagonista da sua vida. Eu acho que se você acredita naquilo que você quer fazer, vai lá e faz. Eu acho que essa é né, quando eu falei que eu fiquei insistindo para participar do campeonato, quando eu fui convidado para Houston, eu não tinha dinheiro para ir para Houston, mas eu não disse não pro convite. Depois eu vejo o que eu faço. Eu fui a São Paulo numa reunião, eles me disseram assim, ó, a gente tem uma vaga lá em Houston e uma vaga lá na Austrália. Tu quer ir? Claro, vamos lá. Depois eu vejo como é que eu faço para pagar isso aí. Então eu acho que se você... Claro, não dá para jogar os pés pelas mãos, né? Mas se você acredita, faça. Seja o protagonista da sua vida. Pega, assuma, não deixa os outros decidir por ti. Decida a sua vida. Eu acho que essa é a grande mensagem, eu acho. Que baita legal. mensagem, hein, Cristiane? Vai lá e faz. É uma aula, né? Vai lá e faz. Vai Eu lá e acho que faz é isso essa aí. frase do Bueno, hein, Bueno? Vai lá e faz. Vai lá e faz. Cristiane, Gostei. pega aí o presente antes de a gente Sim. chamar os Eu patrocinadores. quero presente também, hein? Verdade. Aqui. Bueno, ó, tem um barbecue aqui pra ti, né? Não Lógico. tinha como não trazer um Eu barbecue. experimentei, é bom, hein? Ó, essa aqui faz sucesso lá em casa, hein? Olha. Aí. Nossa, o barbecue com Jack O barbecue Daniels. com whisky Jack Daniels, né? Ó, e eu tenho aqui um presentinho pra vocês. ó. Olha aí. Minha O que eu linha mais de gosto dry desse rubs. programa é as coisas que a gente ganha. Bull Hub, olha só. Ó, esse aí é pra carne bonito, bovina. hein? Esse aqui, ó, é o clássico, a gente chama de SPG. Sal, pimenta do reino e alho. Sal, pepper, garlic, que o americano chama. Pode ser usado em praticamente qualquer coisa. Tipo, É bonito isso, hein? É a base do tempero brasileiro, né? Que é sal, pimenta e alho. E alho. E esse aqui, ó, é o meu pork chicken, que é um tempero para porco e frango. E ele tem esse desenho aí que parece um Frankenstein, porque o meu primeiro pitch, o nome dele é Frank, né? De Frankenstein. Porque, como eu sou engenheiro, eu fui fazendo, modificando, fazendo. Então ele é um Frankenstein, aí eu fiz uma homenagem para ele aí na... Aí, pessoal. Muito ó. legal, ó. Olhem aqui. Se vocês quiserem comprar, o Bueno vende também, né? É isso, tem na Sans Temperos. @Sans Temperos no coisa, sanstemperos.com.br, se eu não me engano. Que legal. Muito legal. Foi um baita papo. A gente podia ficar aqui umas 3, 4 horas falando que... Cara, a gente não vê passar a hora. Não vê A passar. gente não vê passar a hora e o assunto é bom, tem fundamento, tem história, tem bagagem.
a galera fica vidrada, assim, tipo, a gente vai consumindo essas informações, isso é o mais legal. Todos aqueles que estão em casa também consumiram, com certeza, conheceram um pouco mais o American Barbecue, conheceram um pouco mais do Rodrigo Bueno, que hoje é uma figura representativa no Brasil e no mundo no churrasco. É brasileiro, é gaúcho, levando o churrasco... Né, churrasco americano, né? Churrasco americano, mas com a marinada gaúcha. Com a marinada gaúcha. Então, é mais um dos nossos gaúchos levando a nossa bandeira do Rio Grande do Sul, levando a bandeira do Brasil para muitos rincões aí e fazendo bonito, que é o mais importante, disseminando cultura e ensinamentos. Meu amigo, mais uma vez, obrigado. Agora a Cristiane vai chamar os nossos patrocinadores, né, Cristiane? Muito obrigada também, Bueno, por esse papo, que foi uma aula. E queremos agradecer, obviamente, os nossos patrocinadores. Como eu disse no começo e como eu sempre falo, são as empresas que estão conosco construindo essa comunidade de valor, dando voz ao ecossistema do churrasco. Então, queremos agradecer com muita alegria Carneiro Sul, Dom Cássio Selaime, Asiana, Barão, Erva Mate e Chás. É o capitão. É o capitão. Isso aí, um abraço a todos os nossos amigos aqui da ProHub, né? A nossa casa, o nosso podcast todo é feito aqui. O ProHub é o maior estúdio audiovisual, né? Um hub de audiovisual do Brasil. Nossa equipe aqui, né? Os guris estão aí conosco. E para vocês, uma boa noite e, como sempre, até a próxima. Até a próxima. Um abraço.